vocês, né, como todos nós, vivemos de vender. Uma das grandes referências no mundo de grandes profissionais de vendas é um cara chamado Joe Girardi. Ele foi considerado, né, o maior vendedor de carros do mundo. E a história dele é muito interessante, porque ele estava desempregado e ele não tinha o que fazer da vida. E aí o que aconteceu? Ele chegou para um amigo dele que tinha uma concessionária da Chevrolet, da GM nos Estados Unidos, e disse para ele, me arruma um emprego aí, né? Na época que o cara não sabia o que fazer, estava desempregado, ele ia virar vendedor. Hoje em dia não dá mais para isso, né? Porque o vendedor tem que ter qualificação. Mas ele disse para o cara, olha, me ajuda pelo amor de Deus. E o cara disse, olha, não posso, não tem lugar lá na minha concessionária para ti. Mas eu sou teu amigo, então se você quiser assim, ó, vender aí para os vizinhos, o carro que você vendeu eu te dou uma comissão. Só tu não pode vender lá na minha loja, porque lá eu tenho os meus vendedores. E ele, né, para se salvar da vida, ele saiu conversando com os amigos e ele começou a vender um carro aqui, um carro ali, para salvar a pátria, né? De uma hora para outra, ele sozinho, sem estar na concessionária, ele vendia mais do que todos os vendedores juntos que estavam lá na concessionária. Certo? Obviamente ele foi contratado, ele virou um gerente, e assim foi por diante. Mas qual é o segredo desse cara aqui de fazer tantas vendas? Né? Então se você comprar qualquer livro dele, eu não sei se tem livro em português dele, mas assim, qualquer livro, qualquer dica dele, a essência está aqui, gente. Essa é a essência. Ele diz o seguinte, enquanto os caras ficavam lá de braços cruzados, aguardando os clientes, eu montava estratégias para vender. Então você tem que ter estratégia. Hoje em dia não é mais qualquer profissional que trabalha com vendas. Eu tenho que ter conhecimento técnico, eu tenho que ter uma capacidade de visualizar o futuro, eu tenho que ter capacidade de relacionamento, eu tenho que conhecer o mercado, tenho que conhecer o concorrente. Além de conhecer o meu produto, tenho que conhecer o produto do concorrente, tenho que conhecer a estratégia do concorrente. Eu tenho que conhecer sobre diversos assuntos, porque afinal de contas, antes de vender, o cliente quer se relacionar comigo. Ele quer conversar sobre outras coisas antes de fazer negócio. Então o profissional de vendas cada vez mais tem que ter estratégias, certo? Tem uma coisa interessante que ele fala em um dos livros dele, que ele diz o seguinte, eu, na época que não existia, porque isso aqui é a década de 60, muito tempo atrás, que não tinha essa tecnologia fácil que tem hoje, né? Ele escrevia à mão cartas no Natal e mandava para todos os clientes. Em torno de 13 mil clientes, se eu não me engano, ele mandava cartas de Natal. E tinha uma frase que ele mandava sempre nas cartas de Natal, de Páscoa, dia de aniversário, que ele gostava, ele dizia assim, eu gosto muito de você. Ou seja, fazer com que o cliente perceba que você não quer ele só para vender, mas tu quer ter um relacionamento. E um relacionamento humano. Porque eu aposto com vocês, quem de vocês aqui trabalha assim, que o seu trabalho gera vendas? Ou seja, você tem uma função técnica, você tem uma função, alguns de vocês são veterinários, alguns de vocês trabalham no balcão, alguns de vocês visitam o cliente. Quantos aqui são profissionais que trabalham na área de vendas? Me dá um sinal aí. Todos vocês, né? Então eu vou apostar um negócio com você. Você pode testar nos próximos dias. A maioria dos seus clientes é cliente seu. Como é que é seu nome? Arley. Arley. A maioria dos seus clientes, Arley, ela vem conversar com você porque ela gosta de você. Ela confia em você, acredita no teu conhecimento, acredita nas tuas orientações. E aí a gente se engana às vezes que o cliente é cliente da empresa, é cliente do produto. Sim, ele também é cliente da empresa, mas o maior percentual de confiança é depositado naquele indivíduo que atende ele. É o Arley que recomenda. E é esse o diferencial que o senhor Joe Girardi fazia. Eu sou um humano e eu vendo produtos para humanos. Mas a máquina não é humana. A máquina não faz a venda que você faz da forma que você faz. Você percebeu, gente? Agora começou a ficar fácil para nós, né? Porque eu quero ver o computador, né, ter um papo legal como eu tenho com o meu cliente. Ah, começou a ficar difícil. Eu quero ver o computador mexer com os sentimentos do meu cliente, né? Não tem. Eu quero ver o computador conseguir se relacionar como eu me relaciono com aquele cara que mora na mesma cidade que eu conheço os filhos dele, eu conheço a família dele. Pronto. Eu já tirei esse tal computador, esta tecnologia, esta revolução industrial que está chegando aí desde 2012. Entendeu? Percebeu como é fácil? Né? Agora vamos entender como é que a gente pode fazer isso. Com planejamento. Então um bom profissional ele tem que parar e pensar onde ele quer chegar, quais são as minhas metas, quais são os prazos que eu tenho, quais são os objetivos claros, eu preciso quebrar isso em etapas. Né? E a pergunta que eu faço para as pessoas, vocês têm o hábito de planejar, por exemplo, seu dia, sua semana? E é isso que a gente vai ver aqui.
Então, muitas vezes eu converso com profissionais de vendas que eles não respondem sim para nenhuma dessas perguntas que estão ali. Eu sempre pergunto assim, qual é a sua meta do mês? O cara não sabe. Aí eu pergunto, mas tu sabe a tua meta da semana? Ou então, quanto você precisa vender hoje? Não. Daí tu pergunta, mas o gerente sabe? Aí ele sabe. Mas ele perguntou para eles, não, isso é coisa de gerente. Não, não dá. A meta não pode ser coisa de gerente. A meta tem que ser coisa de todo mundo. Quando eu digo meta, gente, é você estabelecer um planejamento do que vai provavelmente acontecer para que você tenha motivos para. Então, assim, quando você não escreve, o que acontece? A gente começa a ficar cansado. E eu tenho observado que quando a gente vai na aula, por exemplo, isso acontecia comigo, e a professora dava a lição e eu fazia os meus desenhos, os meus esquemas. Ah, isso aqui que a professora explicou funciona assim. Eu não precisava estudar para a prova. Por quê? Porque eu tinha escrito no meu papel. Ou então até mesmo aqueles que colam, né? Que preparava a cola na semana anterior, chegava na aula, eu fiz isso muitas vezes, chegava com a cola no bolso. Mas eu não precisava pegar a cola, por quê? Isso. Então, esse truque serve para a sua vida. Se você botar na agenda, você planejar, você não vai esquecer, porque a sua mente se organizou para aquilo ali. Você tem uma segurança que se esquecer aqui, está escrito no papel.